sejam muito bem-vindos ao canal Resumo de Odonto. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito do filme radiográfico periapical, que é um filme que é utilizado por todos os cirurgiões dentistas praticamente todos os dias de clínica. Então, o filme radiográfico periapical, falando um pouco a respeito da radiografia convencional, ela é uma radiografia que é considerada como se fosse um tipo de fotografia, pois a radiografia convencional ela vai fazer um uso de um material sensível à luz para fazer o registro da imagem. Então, a radiografia convencional ela foi descoberta, por Röntgen em 1896, só que, no entanto, ela era pouco utilizada e tinha um tempo de exposição muito grande. E aí, conforme os anos foram se passando, houve diversas pesquisas, houve-se avanços, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, após a Guerra Fria, e hoje o filme radiográfico ele tem um tempo muito menor, do que quando Röntgen descobriu, e ele tem evoluído cada vez mais. Então, diante disso, vamos estudar um pouco a estrutura do filme radiográfico. Então, o filme radiográfico ele é composto por esse invólucro de plástico, certo? Uma camada de uma cor só, que é a camada branca, e aqui a camada com duas cores. O lado que vai ser exposto pelo raio-x, que é a parte anterior, ele vai ter uma superfície lisa e branca. Já a parte posterior do filme radiográfico geralmente possui duas cores. Geralmente esse é o mais encontrado no mercado, mas pode se encontrar também de outras cores, como verde, ou ao contrário, aqui azul, aqui branco. Então isso vai depender muito do fabricante. O invólucro de plástico, ele vai possuir esse formato em V, e esse formato em V é utilizado para que a gente possa abrir o filme com a maior facilidade. Então, vai ter um lado oposto, que é a parte posterior, e o lado anterior. Nessa parte, que vai ser de uma única cor do filme, vai ter geralmente a impressão. Então, aqui a gente tem, na faculdade, a gente chamava de aleta. Eu não sei se vai dar para ver, mas ela é um pontinho aqui nessa superfície, e esse invólucro a gente vai saber a indicação das películas. Então, principalmente quando a gente for colocar a colgadura aqui, e fazer o processamento radiográfico, a gente vai saber exatamente onde está o filme radiográfico. Então, a gente sabe que, primeiro de tudo, o filme radiográfico periapical, ele vai ser composto por uma parte anterior, que vai ser a exposta pelo raio-x, então sempre a parte branca vai ser exposta, e por uma parte posterior, que vai ser por onde a gente vai abrir o filme radiográfico. Então, essa capa plástica, esse invólucro, acho que falei certo, ele é à prova d'água, e ele deve impedir que a saliva entre em contato com o filme. Então, a primeira função principal disso é impedir que o paciente entre em contato com o filme. E aí a gente abre o filme radiográfico. Logo quando a gente abre, ele tem essa cor verde, tem aqui uma lâmina de chumbo, o papel preto, a lâmina de chumbo e o filme. Então, vamos tirar aqui o filme, porque a gente vai estudar ele basicamente agora. Então, aqui a gente tem o filme radiográfico. Sempre quando a gente for fazer o processamento radiográfico, o correto é que a gente passe a mão, ali na câmara escura, para a gente ver se não ficou nem a lâmina de chumbo e nem o papel preto. Então, porque se ficar, pode acontecer alguma coisa ruim na sua radiografia. Mas vamos estudar o filme. Então, como a imagem que vai estar aqui ao lado, o filme radiográfico ele é composto por algumas camadas. Mesmo que não sejam visíveis a olho nu, ele é composto por camada. Então, a primeira camada dele vai ser a base. Então, a base, ela vai dar sustentação ao filme radiográfico. Então, vai ser sensibilizado, vai armazenar a imagem radiográfica. Então, a base é a principal parte do filme radiográfico. Ela vai possuir uma espessura de 180 ômetros e ela tem algumas características, como boa estabilidade dimensional, uma adequada absorção de água, facilitando, assim, o processo de revelação. É importante que essa base ela seja transparente, então ela não pode ser muito visível.
E a imagem, ela é visualizada, né, pela relação de sombras. Sempre a base, ela é dada por uma cor. Pode ser um tom azulado, pode ser um tom esverdeado, como esse filme radiográfico, que isso vai diminuir o cansaço visual. Além disso, a base, ela vai melhorar a percepção dos contrastes do olho humano. Então, a primeira parte do filme radiográfico que a gente tem vai ser a base. A segunda, e uma das mais importantes, é a emulsão radiográfica. Essa emulsão, ela vai ser muito fina, em compensação à base, ela é de aproximadamente 10 úmetros e ela tem uma base plástica transparente, que pode ser de poliéster ou acetato. E essa base plástica transparente, ela vai servir para dar sustentação a essa emulsão. Então, a emulsão, ela vai permitir uma melhor distribuição da mesma, não deixando, né, que essa parte, ela se deposite na base plástica do filme. Então, a emulsão é muito importante. A outra parte que a gente vai ter é o substrato. O substrato, ele vai ser um elemento de ligação entre a base e a gelatina. Uma vez que o substrato, ele é feito de poliéster ou de celulose, que são elementos muito lisos, são elementos muito escorregadios, então a gelatina não tem como aderir a esses materiais. Então a gente vê o substrato para que possa aderir a gelatina com a base. Então o substrato, ele vai formar meio que uma caminha aqui, como vocês podem ver aqui na imagem, para que faça uma aderência mais completa desses materiais. Falando um pouco sobre a gelatina ela vai ser um composto químico, vai ser um composto que possui a principal função de manter os grãos de haletos de prata em suas posições fixas e uniformemente distribuídas. Então, a gelatina, ela vai ter como função principal permitir a passagem de água e dos produtos de revelação entre os microcristais. Então, o filme radiográfico, ele é muito importante. Então, ele é composto, né, como a gente viu, pela gelatina, que revisando, ela vai permitir a passagem de água e dos produtos da revelação. Tem o substrato, né, que vai formar uma camada de adesão entre a gelatina e entre a base. A gente tem a emulsão, né, que é muito importante, que vai ter fazendo com que haja uma deposição, não deixando, né, que se deposite uma base plástica do filme. A gente tem a base que vai dar sustentação ao material, que vai dar cor ao material, que vai ter uma adequada absorção de água. E a emulsão, né, ela é de extrema importância porque ela vai dar sustentação. Então, todas essas camadas, elas vão formar o filme radiográfico. Então, como a gente estava dizendo, o chassi, ele é essa camada plástica, né, e ele tem o nome também de chassi. Esse chassi, ele vai ser um invólucro que vai proteger o filme. Então, o filme, gente, ele fica aqui dentro, protegido pelo papel preto, pela lâmina de chumbo e também por esse invólucro de plástico. Como o filme, ele vai ser muitas vezes sensível à luminosidade, o chassi, ele deve ser carregado. Então, quando a gente vai fazer uma tomada radiográfica, a gente leva o filme desse jeito. Então, ele vai estar dentro do chassi. Assim como na câmera escura, assim quando a gente for fazer o processamento químico, né, colocar o filme para revelação, a gente vai levar ele dentro do chassi. Então, o chassi, ele deve ser levado à câmera e somente lá, dentro da câmera escura, a gente pode retirar o filme radiográfico. Então, aqui dá pra gente observar mais. Não sei se tá focando. Onde a gente coloca a colgadura, certo? Então, falando isso, vamos agora falar um pouco sobre o papel preto. Então, eu vou tirar aqui para vocês darem uma olhada. Então, o papel preto, ele tem duas camadas. Então, ele fica na parte anterior e na parte posterior do filme. Então, a gente vai proteger o filme radiográfico tanto na parte anterior quanto na posterior. Para que serve esse papel preto? O papel preto, ele vai ser opaco à luz e ele vai envolver todo o filme. Então, ele vai possuir funções de vedação de luz, de proteção do filme, também durante o manuseio e processamento. Então, o papel preto, muito importante. O outro que a gente tem vai ser a lâmina de chumbo. A lâmina de chumbo, ela vai conter essas marcações. Então, se a gente faz a tomada radiográfica com esse lado incidindo,
essas marcas, elas vão aparecer na radiografia. Então, ela tá mostrando, olha, você errou, então tá errado. Então, ela vem, né, para mostrar que você está errado. Só que essa não é a principal função da lâmina de chumbo. A lâmina de chumbo, ela tem como função principal absorver a radiação secundária. Então, quando a gente faz exposição a raio-x, uma radiação secundária, ela pode vir a acontecer. Então, com isso, a gente tem, né, a lâmina de chumbo para proteger essa exposição da radiação secundária. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre filme radiográfico. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Se vocês gostarem, não deixem de se inscrever aqui no canal. Comenta aí embaixo se você gostou, se você tem alguma dúvida, ou entre em contato conosco através do nosso Instagram, canal Resumo de Odonto, ou através do nosso e-mail, resumodonto@gmail.com. Então é isso, espero que vocês tenham entendido e um Feliz Natal para todos.